Saudações de paz, queridos, Deus abençoe. Aqui pastor Emerson Rodrigues na gravação de mais um vídeo, para este canal, com a intenção de alcançar vidas e abençoar pessoas, tá bom? Então você que já está inscrito nesse canal, dá aí o seu joinha. Você que ainda não ativou o sininho, ative aí também para você receber as notificações. Sempre que a gente puder, a gente vai estar postando alguns vídeos novos, alguns trechos de pregações, ministrações aqui na nossa igreja, no Ministério Profético Filhos da Promessa, e eu tenho certeza que você será edificado, é claro, pela palavra de Deus, tá bom? Eu queria deixar um texto para nossa meditação, e eu gostaria hoje de falar um pouco sobre propósito, sabendo que Deus tem um propósito para tudo, tudo tem um propósito. Deus não faz nada, como se diz, em vão. Talvez até você não entenda, mas até para essa luta que você está passando, Deus tem um propósito, tá bom? Mas eu queria deixar já, desde o início, esse texto da palavra de Deus, para que nós possamos ser edificados pela palavra. Olha, livro de Isaías, capítulo de número 55, no versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha que coisa linda. Olha o que Deus diz. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha para você ver, irmãos, toda palavra de Deus tem um propósito. A palavra de Deus não volta para si vazia. Entenda isso. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você nesse momento é uma palavra da boca de Deus, é uma palavra rema. Então você vai recebê-la hoje, e eu tenho certeza que Deus ele vai renovar, restaurar o seu vigor espiritual, porque existem muitas pessoas que já desistiram dos propósitos de Deus, pessoas que estão como Saul, eles deixaram os propósitos de Deus para andar e cumprir os seus próprios propósitos. E não se esqueça, meus queridos, Deus ele tem propósito na tua vida. O inimigo ele lhe faz propostas. É diferente um propósito com propostas. O que o inimigo ele lhe oferece são propostas vazias, mentirosas. Lembra da proposta? O próprio Jesus recebeu uma proposta do diabo. Lembra quando o diabo mostrou para Jesus, levou ele num lugar muito alto e mostrou para ele todos os reinos e glória deste mundo e disse assim: olha, tudo isso lhe darei, se prostrar diante de mim e me adorares. Olha a proposta de Satanás para Jesus. E essa proposta do diabo tem sido feita para muitas pessoas. E infelizmente tem muitas pessoas que já deixaram, já abandonaram os propósitos de Deus para abraçar as propostas do diabo. Mas essa palavra, repito, uma palavra rema, que vem da boca de Deus, é para que hoje haja um despertamento espiritual, para que você abrace o propósito de Deus. Repito o que eu falei no início do vídeo. Talvez agora você não está entendendo. Talvez talvez o propósito que Deus tem na sua vida, é necessário você passar por esse processo. É necessário você passar por esta situação, por esse deserto. Não tente cortar atalho. Não revogue a voz de Deus, não negligencie o chamado de Deus, o propósito de Deus, pela proposta do diabo.
Porque Deus está dizendo, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Quando a palavra sai da boca de Deus, eu tenho certeza que você tem promessa, que Deus já lhe fez muitos propósitos para você, já impôs o propósito dele na tua vida. E você está entendendo hoje que esses propósitos de Deus não são fáceis de se cumprir. Porque Deus, para se cumprir esse propósito, para Deus cumprir esse propósito na vida, da sua vida, depende também de você. Depende também de você. Porque às vezes a gente espera só de Deus. Ah, mas Deus é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E a gente espera só de Deus e esquece que tem coisas que nós que temos que fazer, atitudes que tem que partir de nós. E às vezes ficamos esperando e dizendo que Deus vai fazer a obra que Deus tem para fazer. O propósito de Deus na sua vida, meu querido, minha querida, é muito grande, é extraordinário. A pergunta é, você está pronto para cumprir o propósito de Deus? Porque nem sempre os propósitos de Deus são os nossos propósitos. A primeira coisa que Jesus disse para os discípulos foi o quê? Uma das primeiras coisas foi o quê? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Então, é fundamental, né, negarmos a nós mesmos. É fundamental para que se cumpram os propósitos de Deus na nossa vida, a gente se esquecer dos nossos próprios propósitos. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao coração do homem parece ser perfeito, mas o final são caminhos de morte. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Então, desde o momento que você esquecer dos seus propósitos e firmar-se no propósito de Deus, as coisas vão acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não voltará para mim vazia. Olha que Deus diz: porque a minha palavra não voltará a mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito o qual a enviei. Deus tem um propósito nessa palavra. E sabe qual é o propósito dessa palavra? É que você entenda que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, às vezes, eu sempre falo isso, às vezes nós oramos o Pai Nosso e repetimos muitas vezes aquela parte que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas às vezes, quando Deus quer fazer a vontade dele, quer cumprir os propósitos dele na nossa vida, a gente não aceita, simplesmente não aceita. Então, olha, Deus, ele tinha um propósito muito grande na vida de Elias, e esse propósito foi cumprido, ele se realizou. Mas quantas vezes Elias pensou em desistir, pensou em parar? Elias foi o homem que orou e fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, lambeu a água que estava em volta do altar. Elias foi o homem que orou para não chover e não choveu, que orou para chover e a água do céu desceu. E foi um homem também que se escondeu dentro da caverna. Foi um homem que, em oração, disse: Senhor, é melhor que tire a minha vida. Ele desligou-se um pouco dos propósitos de Deus. Quando nós nos desligamos do propósito de Deus, o que mais passa na nossa mente é morrer, é desistir, é que não tem jeito. Mas é justamente porque a gente se desviou do propósito de Deus, esqueceu do propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, não é fácil. O propósito de Deus não é fácil, porque ele confronta o nosso eu, ele confronta a nossa vontade. Mas eu tenho certeza que sempre os propósitos de Deus são melhores do que o nosso. Deus, ele tinha um propósito muito grande, mas muito grande na vida de Sansão. Mas Sansão, ele abre mão do propósito de Deus para abraçar a proposta do diabo. E como veio a proposta do diabo a Sansão? Através de Dalila. Eu não sei como que vai vir a proposta do diabo para você, mas ela vai chegar. Se isso já não tem chegado. E não vão ser uma, duas, três.
Serão várias propostas do diabo para a tua vida, para te fazer desistir, para te fazer retroceder, para te fazer voltar atrás, a largar a mão, a abrir mão de tudo. Mas se você estiver firme no propósito de Deus, eu vou repetir, se você estiver firme nos propósitos de Deus, nenhuma proposta do diabo pode ser usando quem for, não importa qual proposta seja, não importa quem vai ser o mensageiro desta proposta do diabo, mas ela não vai te seduzir, ela não vai encher os teus olhos, porque você já está firmado em um propósito. Você não está firmado em uma mera proposta, você está firmado em um propósito, e um propósito do Deus que fez os céus e a terra. Então nada vai fazer você desistir de uma proposta, ou seja, de um propósito, para abraçar uma proposta. Nada vai fazer você desistir de um propósito para poder abraçar uma proposta, porque você está firmado no propósito de Deus. E eu repito, olha para vocês verem aonde foi parar Sansão, porque abriu mão do propósito para abraçar a proposta. E são palavras parecidas, né? Propósito, proposta, são palavras bem parecidas.